Fala, meus caros, Lucas aqui para mais um vídeo e hoje um conteúdo muito legal para a gente ver, tá? A gente vai falar de CI/CD e GitHub Actions, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai pegar esse projeto que a gente está desenvolvendo aqui. Então, se você não está aqui participando, né, dessa nossa playlist aqui de Angular, tá? Desse projeto que a gente está desenvolvendo aqui com Angular, não tem problema, você pode aí assistir o vídeo e entender todo esse processo aqui envolvendo aí o GitHub Actions, tá? Então, resumindo, tá? Pra gente não perder tempo, a gente vai fazer o quê? A gente vai criar uma esteira de CI/CD, tá? E vai integrar isso com o GitHub Actions e a gente vai entender o que é o GitHub Actions, o que é CI, né? Que é o Continuous Integrations, o que é o Continuous Deploy, que é o CD. E a gente vai fazer isso e como bônus aí, né, extra, a gente vai no finalzinho aí integrar o nosso projeto para fazer aí um deploy lá na Vercel, tá? Nosso projeto Angular aqui e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, tudo automatizado na nossa esteira CI/CD, tá? Então, ó, sem enrolação, vamos lá. Eu vou pegar aqui então, basicamente, só para a gente entender, eu vou abrir aqui um desenho, tá? E aí, o que é CI/CD, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, a gente tem o nosso projeto, tá? Bem rápido aqui. Eu tenho o meu projeto. Esse projeto meu aqui, ele tem uma alterações, tá? Então, você está lá desenvolvendo um projeto, beleza? E esse projeto, em algum momento aí, teve alterações. Então, você foi lá, desenvolveu sua feature, beleza? E aí, a gente vai precisar o quê, tá? Integrar isso com a nossa versão final, tá? Que é a nossa versão master lá. Então vamos supor que você tem aqui, ó, a sua branch aqui, ó, sei lá, vamos colocar aqui, você tem uma branch feature login. Você desenvolveu lá todo o processo aí de login aí da sua aplicação. Beleza. Então você tem aqui a sua feature login, tá? E aí você vai ter também o que? Você vai ter o que está lá em produção, certo? Então o que está em produção aqui, a gente pode chamar de, sei lá, main, vamos supor, está na branch main, tá? Que aí é sua, por exemplo, sua V1.3.4. Então essa é a sua versão que você está em produção, certo? E aí, você vai o que? Você desenvolveu lá a sua feature login e você vai fazer o que? Você vai criar uma nova versão, tá? E vai o que? Abrir aqui um processo de pull request, tá? Então no projeto real, né, um projeto de verdade, o certo é o que? A gente tem uma pull request para você mesclar ali as suas alterações para isso subir ali na versão de produção. E aí vai ter, né, o ideal é ter um processo aí de uma pessoa no mínimo, né, para olhar, aprovar e validar essas suas alterações dentro desse pull request, certo? E aí você vai fazer isso para no final o que, tá? No final, essas alterações aqui que você mesclou, tá? Ela virá o que? Ela virá uma nova versão. Por quê? Você fez aqui as alterações, certo? E isso aqui vai virar uma nova versão. Que aí no caso vai ser aqui, ó, se é uma feature nova, vai ser um V. Talvez a gente pode colocar aqui um V 1.4, tá? Se fosse correção de bug, seria 1.3.5. E beleza, tá? Então continua aqui na branch de produção, né? Na branch main aqui. E é isso, tá? E aí o que é então o CI aí que a gente fala, o CI/CD? Para esse processo acontecer, a gente vai fazer o que? A gente vai passar aqui, ó, por duas etapas. Então a primeira etapa eu vou chamar aqui de CI. Então acho que a maioria de vocês já deve estar familiarizado com isso, tá? Então que é o CI, que é o que? Vamos colocar em traduzido, tá? Que é o integração contínua, tá? Ou continuous integration. E aí esse cara aqui, o que basicamente é? Ele é o processo de integrar ali as alterações que a gente fez com o código lá do repositório compartilhado, tá? De forma automática para a gente o que? Fazer nesse processo algumas verificações de código. Então a gente geralmente faz o que aqui no CI? A gente faz o que? A gente faz o processo de build, a gente roda os testes, a gente faz lint para ver se está tudo certo, entre outras verificações que você pode fazer, tá? Então fica aqui comigo que a gente vai fazer isso aqui com o nosso projeto, tá? Então nosso projeto ele tem ali alguns testes, a gente vai configurar a nossa esteira de CI aqui no GitHub Actions
e ele vai rodar todo esse processo. E aí ele fez isso, tá? Aí a gente vai agora depois para o quê? Tá? A gente vai para o processo aí de CD, tá? A gente vai para o processo de CD, que é o quê? Que é o, vou colocar aqui, CD, que é o entrega contínua, tá? Que no caso aqui seria o continuous deploy, tá? Entrega contínua. Que aí basicamente é o que? É o deploy. Que no nosso caso aqui a gente vai fazer o que? Na Vercel. Mas aí pode ser no AWS, pode ser no Azure, no Oracle Cloud, qualquer ambiente aí que você... Deixa eu subir isso aqui para cá. Qualquer ambiente aí que você esteja trabalhando e vai fazer o deploy do seu processo, seu projeto, tá? E resumindo é isso, tá? E aí o que é o GitHub Actions, tá? Então antes da gente configurar aqui, vamos entender o que é o GitHub Actions. Então o GitHub Actions nada mais é aqui um servidor de integração contínua do próprio GitHub, que ele vai permitir que a gente execute comandos de integração contínua e ele vai o que? Fazer esse processo pra gente. Então é uma máquina Linux que o GitHub disponibiliza para a gente acessar e a gente vai configurar comandos dentro dessa máquina e esses comandos eles vão o quê? Eles vão fazer aqui todo o processo para a gente. Então eles vão rodar os testes, eles vão fazer o build do projeto para ver se está tudo certo, vão fazer aqui o lint e aí depois com as credenciais aqui de ambiente, de servidor, né, de deploy, eles vão fazer o deploy para a gente também. Então em resumo, é isso, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar então o nosso projeto e começar a fazer isso, beleza? Então, eu estou aqui com o meu projeto, tá? Então, para a gente fazer essa configuração aqui, a gente precisa o quê? Ter uma pasta aqui no nosso projeto, uma pasta, e essa pasta tem que chamar .github, tá? E aí dentro dela vai ter uma outra pasta chamada workflows, dessa forma aqui, tá? E aí você pode ter vários workflows, tá? Então você pode rodar ali diversos processos de integração, tá? E deixar tudo configurado aqui, tá? Então você pode ter, por exemplo, vários ambientes. Aqui eu só citei, né, um ambiente de produção, mas você pode ter vários ambientes. E aí ter uma pipeline configurada para cada um desses ambientes, tá? Então, e por aí vai, beleza? E aí, dentro desse arquivo, dessa pasta aqui, a gente vai ter os arquivos que vão configurar uma esteira, um processo lá no GitHub Actions, tá? Aqui a gente vai ter um só, você pode ter um só, geralmente a maioria dos projetos que eu vi a gente tem um só. E eu gosto de chamar esse cara de main, tá? Que aí seria a esteira principal. E esse arquivo ele é um arquivo, tá? YAML, beleza? E aí aqui que a gente vai configurar, tá? Então, em resumo, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o nome aqui dessa esteira, tá? A gente pode chamar aqui de app workflow, por exemplo, ou CI, CD, pipeline, sei lá. Aqui a gente vai colocar o on. O on é em que circunstâncias, em que situações a gente vai o quê? Disparar essa esteira. Então a gente pode limitar essa esteira de rodar para alguns cenários, beleza? Aqui ele me deu uma sugestão, a IA me deu uma sugestão de colocar, ó, toda vez que eu fizer um push na master, no caso aqui o nosso é master, tá? Então eu vou colocar aqui master. Toda vez que eu fizer o quê? Um push na master ou um pull request na master, tá? E aí aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colocar assim. E aí você pode ter o quê? Você pode ter não só na master, você pode ter, por exemplo, numa branch aí de, sei lá, de release, por exemplo. Toda vez que você sobe alguma coisa numa branch de release, você quer fazer isso, tá? Show! E aí, no nosso caso aqui, a master, eu vou deixar dessa forma aqui, tá? E aí o que eu vou fazer com vocês também, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar, a gente vai também o quê? A gente vai configurar o nosso projeto para bloquear um push direto aqui na branch master, tá? Então isso aí é uma prática legal de se fazer e a gente vai bloquear. E aí esse push ele vai ser feito somente via pull request. Então a gente vai bloquear de uma pessoa acidentalmente fazer um push e isso aí subir diretamente lá na master, tá? Então a gente não vai permitir push na master, a gente vai bloquear e vai deixar o quê? A gente vai deixar que essa esteira rode somente quando a gente fizer o quê? Um pull request para master.
E aí vai ser o que? A gente vai ter aqui as alterações. Quando um desenvolvedor ali do time abrir um pull request, aí sim, rodando esse pull request lá, a esteira vai rodar. Estando tudo certo, ele vai o que? Ele vai permitir o deploy e vai fazer o que? O merge ali com a branch main, tá? No caso aqui é nosso, a gente está lá com branch master, tá? Então deixa eu mudar aqui dessa forma. Show! Então, esse aqui é o primeiro passo, tá? O próximo, para a gente não perder tempo, eu vou copiar aqui, eu deixei aqui uma colinha, tá? Eu vou copiar para a gente não ficar escrevendo muita coisa, a gente vai só explicar, tá? Mas aí a próxima etapa seria o quê? Seriam os jobs aqui, tá? Os jobs. E a gente vai ter basicamente dois jobs. A gente vai ter o CI aqui, tá? E aí o CI, deixa eu voltar aqui, o CI ele vai ter o quê? Ele vai ter o name aqui, que a gente pode colocar aqui Continuous Integration, tá? Dessa forma. E a gente vai ter o quê? Lá embaixo, o CD, tá? E o CD, ele vai ser o quê? O name dele vai ser, Continuous Deploy, tá? Eu vou apagar esse aqui, que não é assim que a gente vai fazer. Continuous Deploy. Show? Dessa forma aqui. Beleza. E aí, eu vou copiar aqui, tá? O resto, pra gente não perder tempo. E aí vocês vão ver que é bem simples, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, o passo a passo aqui, tá? Então, ó, esse runzão aqui é mostrando qual que é aí a distro Linux lá que a gente vai rodar, tá? Então esse processo nosso ele vai rodar numa máquina Linux aqui, na última versão do Ubuntu. E aí ele vai ter o quê? Ele vai ter essas etapas, tá? Então essa primeira etapa aqui eu chamo de checkout code. Ele vai utilizar aqui, ó, uma action, tá? Então quando eu chamo aqui, ó, esse uses, ele vai fazer o quê, ó? Call action. O GitHub ele tem várias actions prontas para a gente utilizar, tá? A gente consegue ver isso lá pelo próprio GitHub. Mas aqui a gente vai usar o quê? A gente vai utilizar essa action aqui que é o checkout, tá? Que aqui eu até deixei uma explicação, ó, ele vai clonar o repositório para ter acesso aí a essa pasta nossa, tá? Lá no servidor. A gente precisa aqui de basicamente o Node, então aqui a gente vai dar o setup do Node e aí a gente vai utilizar uma action especificamente para isso, tá? Então ele vai instalar aqui o Node, no caso aqui na versão, coloquei 21 ali, aqui 20, caso versão 21 aqui, tá? E aí ele vai fazer o processo aqui pra gente, que é o processo necessário para o build desse projeto, tá? E o deploy subsequentemente, que é aqui, instalar as dependências, e aí eu coloco dessa forma, eu coloco o nome, eu coloco aqui a run, então ó, npm install, ele vai dar o lint pra gente, ele vai dar o teste, e por fim ele vai fazer o quê? Ele vai fazer a run da build aqui, tá? Show! Então esse é o nosso CI, Continuous Integration, que vai ser o processo aí de fazer todas as verificações de código aqui de ambiente necessária para o nosso projeto subir e estar pronto para o deploy, beleza? E aí depois a gente vai ter o que? A gente vai ter o CD, tá? Então o CD, ó, ele também vai rodar numa máquina Ubuntu aqui, tá? Só que o CD, ele é uma esteira que ele vai fazer o que? Ele vai depender da nossa esteira de CI. Não faz sentido eu rodar esse cara se, por exemplo, os testes quebrarem. Eu não quero que o projeto faça deploy se os testes quebrarem. Então essa esteira aqui ela só vai rodar depois que a CI rodar e passar com sucesso, tá? E aí daqui para baixo, cada ambiente ele vai ter a sua configuração específica, tá? Cada cloud que você fazer o deploy. Então se você fazer na AWS vai ter um procedimento e tal. O da Vercel, eu pesquisei e eu trouxe ele aqui pra gente, tá? Então eu vou copiar aqui o da Vercel e vou deixar ele aqui dessa forma, tá? Então, ó, bem resumidamente o que a gente precisa, tá? A gente precisa aqui, ó, instalar um CLI da Vercel, precisa aqui, ó, instalar, né, esse cara. Eu preciso aqui, ó, configurar um token lá na Vercel. A gente vai fazer isso junto para vocês verem como é que faz. É bem simples, a gente vai criar um token na nossa conta Vercel. E esse token a gente vai utilizar ele como um segredo no GitHub, tá? Beleza, vou fazer isso. E aí eu vou fazer aqui esse build de artifactors, tá? E por fim vou fazer o deploy, beleza? E basicamente é isso, tá? E aí então, ó, o próximo passo que a gente vai fazer, a gente vai lá na Vercel e vai criar um projeto Angular nosso lá, tá? Então eu tô aqui com a Vercel aberta, então, né, para seguir aqui nessa etapa, criem aí uma conta na Vercel, então quem não tem, cria uma conta lá. E aí aqui, ó, logo na home, eu vou aqui, ó, adicionar novo projeto, tá? Projeto. Antes disso, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou
commitar aqui essas alterações. Por enquanto, ó, minha branch master está liberada para o deploy, pro push. Então, ó, eu consigo fazer um push aqui, ó. Então, vou colocar commit. Opa. Commit. Vou colocar aqui create CI CD pipeline in GitHub Actions, tá? Vou dar um push, tá? E aí na sequência, depois que a gente configurar aqui o Vercel, a gente vai lá no GitHub e eu vou mostrar como é que vocês conseguem configurar o push direto na master ou direto na main, tá? Então tá aqui, fiz lá o push. E aí agora, ó, eu vou aqui, ó, importar, ó, o meu repositório. E aí a Vercel já tem essa funcionalidade, eu consigo importar o repositório e ele já fazer todas as configurações, tá? Ele já até identifica, ó, que é um projeto Angular e tal. Então eu consigo aqui importar. Beleza? Tá aqui. Não tenho variável de ambiente aqui para configurar. Vou clicar aqui em deploy. Ele já meio que vai fazer o deploy do nosso projeto também. Vai fazer todas as configurações aqui, tá? E é isso. Show. Então deixa ele fazer aqui. Eu vou pausar o vídeo. No que ele terminar, a gente volta, tá? Terminou, galera? Tá finalizado aqui, tá? E aí se eu acessar aqui, ó, essa página, eu consigo ver, ó, meu projeto deployado, tá? Tá tudo em branco aqui, porque, né, o nosso back-end hoje ele tá aqui, né, no localhost com o Debian Server, mas o deploy tá feito. Show? Beleza. Aí agora a gente vai fazer mais um outro passo, tá? Se eu vier aqui na minha página inicial de projetos, eu tenho alguns projetos aqui e o nosso projeto MyTaskBoard, deixa eu ver se ele tá aqui. Ele está aqui, tá? Eu vou entrar nesse projeto e eu vou fazer o quê? Eu vou desvincular o GitHub desse projeto meu aqui na Vercel. Porque quando ele está vinculado aqui, toda vez que eu fizer um push ali na master ou abrir um pull request, ele automaticamente já vai fazer o deploy, tá? Mas eu não quero que isso aconteça, eu quero que o deploy ele seja feito depois que a minha esteira rodar. Então é a minha esteira que no final aqui, ó, vai fazer o deploy. Então eu não quero que o deploy seja feito automaticamente pela Vercel depois que eu fizer um push na master ou um pull request para master, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou vir aqui no projeto, tá? Eu vou vir aqui, ó, então na página do projeto, eu vou vir em settings, vou vir aqui em git e eu vou, ó, desconectar, tá? Desconectei, então ele está desconectado aqui do git, beleza? Aí eu vim aqui na página inicial, ele vai até aqui, ó, mostrar para mim, ó, deixa eu carregar aqui, ó. Se eu quero conectar. Então ele está desconectado aqui da Vercel, né, o repositório. Por quê? A minha esteira quer fazer isso pra gente, tá? Então, beleza. Próxima etapa é o quê? Eu vou agora aqui no GitHub mostrar para vocês, tá? Como que a gente faz o quê? A gente pega e bloqueia, né, desabilita o deploy, né, o push direto na master, tá? Então, ó, eu vou vir aqui em settings dentro do meu projeto, eu vou vir aqui, ó, e rules sets, tá? Aqui, ó, eu não tenho, ó, nenhum rule set, eu vou criar um, tá? E esse rule set, ó, new branch rule set, tá? Eu vou colocar aqui, ó, ci cd master, tá? Ou ci cd check, por exemplo, tá? Aqui, ó, enforcement status, eu vou colocar como ativo, beleza? Esse bypass eu não vou adicionar nada. Aqui, ó, branch alvo, tá? Ou seja, para quais branches essa minha regra, essas minhas regrinhas de validação vão estar ativas. No caso aqui, a gente vai colocar para branch default, que no caso aqui é a master, beleza? E aqui, ó, vou ter rules. Eu vou descer aqui, ó, e a primeira vai ser o que, ó? Require a pull request before meshing, tá? Ou seja, ele vai exigir que tenha um pull request para aí sim ele fazer o que? Ele fazer o merge com a master, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, vou marcar esse cara, tá? Aí aqui eu posso colocar aqui, ó, algumas validações adicionais. Então eu posso colocar que, por exemplo, eu tenha pelo menos, ó, uma pessoa aprovando, 2, 3 e por aí vai. Então isso aqui vai de cada um, de cada projeto, tá? Por enquanto vai ser só isso, eu só vou bloquear o push direto na master. E aí aqui, ó, vou marcar essa opção, ó, require status check to pass. Então, uma vez que eu marcar essa opção,
a gente vai configurar que esse merge na master, na main, ele só seja possível depois que toda a minha esteira aqui, ó, ela passe com sucesso. Ou seja, depois que todas essas duas esteiras aqui, ó, elas passarem com sucesso, aí sim eu vou fazer o quê? Eu vou permitir que o merge aconteça, tá? E é isso que eu vou fazer. Então vamos voltar lá. Espera aí. Show. Então eu vou clicar aqui, tá? E aí, ó, eu vou adicionar o quê? Eu vou adicionar os checks aqui, tá? E aí eu vou adicionar o quê? Deixa ele carregar que, como a gente já tem o CI/CD configurado, que eu já tinha feito o push lá, talvez ele vai identificar aqui pra gente, tá? Então vamos colocar aqui CI. Não identificou. Vamos colocar aqui. No caso, acho que era continuous, né? Tinha colocado. Pessoal, eu vi aqui que eu cometi um erro aqui na hora de editar o arquivo, tá? E é por isso que a gente não encontrou aqui os checks. Então o que a gente vai fazer, tá? O que eu fiz aqui? Deixa eu voltar aqui pra vocês, ó. Então basicamente eu tinha removido aqui o push. Por enquanto a gente vai deixar ele, porque a gente vai ter que subir essa esteira pra gente conseguir encontrar lá os checks que a gente precisa fazer, tá? Então eu coloquei aqui o push, e aí aqui, tá? Esse cara tava assim, beleza? E tá errado, ele tem que estar dessa forma aqui, beleza? E aí eu só dei o push aqui dessa forma, tá? Atualizada. E aí, ó, se a gente olhar aqui, deixa eu voltar aqui, ó. E aí se a gente olhar aqui, tá? Ele rodou a esteira, tá vendo, ó? Ó, rodou. No caso aqui, ó, o Continuous Deploy quebrou, que a gente não configurou ainda, a gente já vai configurar. Mas, ó, Continuous Integration ele passou normal, tá vendo, ó? Então ele rodou cada uma daquelas etapas, show? E agora que ele subiu de fato o nosso arquivo aqui, com ele ajustado, tá? Dessa forma, a gente volta lá, beleza? Cadê? Aqui. E assim a gente vai conseguir encontrar aqui o check. Então se eu colocar aqui, ó, Continuous, tá? Ele vai encontrar, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Continuous Integration e Continuous Deploy. E aí ele vai adicionar esses dois checks aqui pra mim, beleza? Então, feito isso, tá? Antes de criar, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui, ó, e aí eu vou remover esse cara. A gente não vai mais permitir o push, tá? Então eu vou aproveitar que está liberado o push na master. Eu vou colocar aqui, ó, dessa forma. Vou comitar aqui qualquer coisa e vou dar o push. Porque aí sim ele vai remover esse cara, tá? Eu podia remover direto lá no GitHub, né? Editar o arquivo lá no próprio GitHub. Mas tá aí. Feito. E aí agora sim eu vou o quê? Vou criar a minha regra, tá? Aqui tá pedindo para mim confirmar no meu GitHub Mobile. Eu vou confirmar aqui rapidinho, tá? E aí, a gente feito isso, a gente já tá pronto para quê? Tá? Para configurar o nosso deploy, beleza? Então, ó, tá aqui, ó, adicionar a nova regra. E aí, ó, se eu vier aqui agora, pessoal, então vamos fazer qualquer alteração aqui, ó. Vamos alterar aqui o título, por exemplo, tá? Então, ó, se eu fizer qualquer alteração agora, ó, tá? Vamos aqui dar um git add. E aí, se eu tentar agora, ó, dar um push, é para ele estar bloqueado, igual de bloqueou, tá? Só para testar aqui, git push. Então, ó, vamos ver como é que tá esse git push aqui agora. E ele liberou, tá? Vamos ver o porquê. Deixa eu ver se a regrinha foi adicionada mesmo. Ó, não foi, né? Eu não salvei. Então vamos salvar. Ah, tá. Ó. Ele tá falando ó, que não tem nenhum source. A gente tem que adicionar aqui. Acho que eu desmarquei por algum motivo. Ó, target, ó, default branch. Agora sim, salvo. E aí, ó. Beleza. Tá aqui, ó, a minha lista de regras. Aí agora sim, né? A gente volta aqui. Deixa eu voltar então o título que tava e vamos tentar adicionar. Beleza? E aí, agora é para o nosso push estar de fato aqui bloqueado, beleza? Então, ó, tá isso, ó, rejeitado, tá vendo? Ó, falhou na hora de subir. Então, conseguimos fazer isso e show de bola. Já estamos aí quase tudo pronto, beleza? Agora, o que a gente tem que fazer, beleza? O nosso projeto já foi criado lá na Vercel, tá? Para o deploy aqui acontecer, a gente precisa, dentro do GitHub, colocar uma secrets, que é o Vercel Token. Porque sem esse cara, a gente não vai conseguir ter o quê? Acesso ao
repositório via Vercel, tá? Então ó, a gente vai fazer o que? A gente vai lá na Vercel, tá? Cadê? Tá aqui. E aí eu vou vir aqui na Vercel, ó, e eu vou pegar esse token. E aí para achar esse token, ó, você vai vir aqui em Settings, tá? E aí depois de Settings, se eu não me engano, ó, deixa eu ver, Security, tá? É isso aí. Não, na verdade não é Security, vamos voltar aqui em Geral. Grupos de acesso, Deploy Protection, não. Deixa eu ver, onde que era esse cara? Tá. Ah, tá. Acho que era aqui, ó. A gente tem que vir no menu, ó. Aí eu vou vir aqui, ó, Account Settings, beleza? Aqui eu vou vir, ó, em Tokens. E aí, ó, vamos criar um novo token. E eu posso colocar aqui Axis. Da mesma forma que tá lá no GitHub Actions, tá? Vou manter o mesmo nome. Esse escopo vai ser, ó, para toda a conta. Vamos colocar aqui, ó, sei lá, um dia de expiração, só pra gente testar. Então, criei aqui, ó, esse Axis Token. Vou copiar esse cara, tá? E aí a gente vai colocar uma secrets lá no nosso projeto. Então eu vou vir aqui no meu projeto, beleza? Vou vir aqui, ó, Settings. Vou colocar aqui, ó, em Secrets e Variables. Clico em Actions, tá? Secrets, Repositório Secrets. E aí eu vou aqui, ó, New Repository Secret. E eu vou colocar aqui, ó, aquele valor e o nome, ó, tem que ser o mesmo que está aqui configurado, tá? Que é o Vercel Token, tá? Então, ó, vou vir aqui, vou colocar Vercel Token. Salvei, tá? E tá aí, show. Temos o nosso token. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou simular uma alteração rápida, então eu vou criar uma branch, ó. Checkout, -b, feature, sei lá, teste, beleza? Vamos fazer uma alteração qualquer aqui, tá? Deixa eu vir aqui. Vamos fazer uma alteração qualquer. My Task Board. Vamos adicionar. Vamos subir essa branch, abrir um pull request e fazer o processo como um todo, tá? Então, ó. Testing. Vamos colocar qualquer coisa. Vamos dar um push. Vamos subir essa branch, tá? Subimos a branch. Show? Agora a gente faz o quê? A gente vai abrir um pull request para master, tá? E vamos ver a mágica acontecendo se a gente não fez nenhuma besteira. Então tá aqui, create pull request. Tá lá. E de cara o que a gente consegue ver, tá? Aqui, ó, o merge tá bloqueado, tá? Por quê? Ele tá bloqueado justamente pelo aquele checks que a gente colocou lá. Ou seja, ele só vai liberar depois que esses dois processos aqui, ó, eles passarem, tá? Então, ó, eu vou abrir aqui e ele tá rodando, tá? E aí eu vou pausar o vídeo aqui, pessoal. No que terminar todo o processo, eu volto e a gente finaliza. Voltei, pessoal. Ó, deu certo. Ele passou, ó, as duas etapas, ó. Passou o Continuous Integration, passou aqui, ó, o Deploy, tá vendo, ó? Fez com sucesso. Se eu olhar aqui, ó, no Vercel, ó, acabei de criar aqui, ó, uma nova versão, tá? E aí, se a gente acessar aqui, ó, a gente consegue visitar e ver, tá vendo, ó? Na verdade, tá aí, ó, que é o projeto deployado agora com essa nova versão, tá? Então, pessoal, é isso, o vídeo de hoje. Eu acho que é um puta conteúdo e eu sofri para aprender isso aqui. Eu aprendi meio que na prática, no projeto que eu entrei, né? O primeiro projeto que eu entrei, né, na empresa, que tinha tudo isso configurado, GitHub Actions, todas essas questões, tá? Então, eu acho que é um conteúdo muito legal. Se você for fazer deploy em outros ambientes, AWS, por aí vai, basicamente o que vai mudar vai ser aquela etapa final, mas o CI, a princípio, para um projeto Angular, front-end no geral, ele tende a ser meio que parecido, tá? É isso, tente fazer. Quem tiver alguma dificuldade, algum problema, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar ajudar todo mundo. E não se esqueçam, deixa o like para me ajudar, se inscreva no canal e até a próxima.